Tentar responder a tudo de forma sintética, acho que é inevitável, não é? Porque são muitas as questões. A primeira, talvez, até porque houve dois intervenientes que falaram sobre isso, a questão da liberdade de escolha, liberdade de opção. Nós consideramos que o Estado tem de assegurar uma rede pública de ensino, que tem que estar dentro de determinados critérios, entre os quais, e respondo diretamente já à doutora Maria José Viseu, entre os quais tem que ter critérios, designadamente a nível da lógica inclusiva para alunos portadores de deficiências ou alguma situação de qualquer outra necessidade educativa especial, devem de facto ter os mesmos parâmetros e as mesmas exigências, digamos assim, das escolas puramente estatais. E, portanto, aí não temos qualquer dúvida quanto a isso. Nós já o temos dito em geral que, do ponto de vista teórico, aquilo que seria admissível, precisamente para conseguirmos o oposto, precisamente, que há pouco o Miguel Tiago aqui dizia, isto é, para não termos aquilo que temos hoje, é que quem tem dinheiro pode escolher a sua escola, quem não tem dinheiro é que não pode escolher a sua escola. Esta é a realidade, quer queiramos, quer não. Portanto, para podermos ter uma situação diferente, o cenário ideal deveria ser cada família poder escolher a sua escola. Não é cada escola poder escolher os seus alunos, que fique claro. É o oposto. É cada família poder escolher a sua escola, independentemente da sua propriedade, desde que pertença à rede pública e, portanto, garanta um conjunto de requisitos em que aí é o Estado, naturalmente, tem de dizer quais são e tem que os assegurar. Sabemos, não há dúvidas, que isso nos próximos tempos, uma solução dessas, em termos universais, é absolutamente impraticável. E, portanto, isso não faz parte do nosso programa e não nos comprometemos com algo parecido. Aquilo que podemos dar passos imediatos é estabelecer, até porque defendemos um princípio de maior autonomia para as escolas e, portanto, que os projetos educativos das escolas possam ter componentes diferentes, dentro daquilo que é a rede pública, e, portanto, estamos a falar das escolas públicas e as escolas que têm contrato de associação, aquilo que já é hoje considerado, e aliás não é hoje, é há 30 anos que é assim considerado a rede pública do nosso país, poder haver um maior grau de liberdade de escolha dentro dessas escolas por parte dos alunos. Que, evidentemente, nós sabemos que na prática tem influência, se calhar, nas grandes cidades ou nas cidades médias, não terá muito mais do que isso, por razões geográficas. Não é? Mas podermos incutir esse espírito, julgo que é positivo. Agora que fique claro, este princípio da liberdade de escolha não põe em causa, como é óbvio, que haja um cumprimento rigoroso daquilo que são orientações que tem que ser o Estado a assegurar e a garantir. Não é? E é esse respeito claro. Nós não podemos avançar muito mais do que isso, que fica óbvio, até porque os custos da transição teriam que ser assegurados por alguém. Nós não estamos sequer em fase disso, porque os professores que estão nas escolas públicas não poderiam ir para o desemprego naturalmente se houvesse aqui um qualquer desnível, digamos assim, de demográfico entre as diferentes ofertas e um conjunto de outras circunstâncias teriam que ser asseguradas. Isso não é praticável nos próximos tempos e, portanto, não há qualquer em relação aos mega-agrupamentos, o que é que o PSD entende? Mega-agrupamentos. Nós consideramos, e defendemos desde o início, que só se deve avançar para a lógica de agrupamento, seja o qual for, depois de uma concertação com a autarquia local, que tem um papel aqui sim importante, e com a própria comunidade escolar envolvida. E, portanto, nós devemos avaliá-los caso a caso. Eu posso dizer, está mais ou menos dito, parece-nos relativamente evidente que tudo o que ultrapassa os 2.000, 2.500 alunos é um mega-agrupamento, que do ponto de vista, isto estou se calhar a ser... Isso não é um mega-agrupamento? Nós temos casos bem piores no nosso país, não é? Como sabemos. Eu diria, o cenário ideal, e estou a ser prudente, no sentido de que nós temos compromissos, já aqui foi dito, assinados pelo Governo e que o PSD acedeu, digamos assim, que nos obrigarão a cortes radicais do ponto de vista daquilo que é a rede escolar. O cenário ideal, eu apontaria para os 1.800 alunos, é o cenário ideal do ponto de vista do limite de um agrupamento. Depois disso, traz prejuízos do ponto de vista pedagógico, que são aqueles que são fundamentais, mas até do ponto de vista da eficiência da gestão, nós temos dúvidas que seja positivo, ou que fosse positivo, ter agrupamentos maiores. Do ponto de vista de organização de docentes, é também isso mais proveitoso? Eu julgo que, sim, eu quando falo de eficiência de gestão tem a ver também com isso, desde logo com os próprios recursos humanos e uma lógica de proximidade, que eu julgo que é inevitável que exista dentro da própria unidade escolar. Portanto, nós defendemos a lógica de agrupamento, porque sabemos que temos de ganhar escala, e escolas excessivamente pequeninas, como tradicionalmente tivemos no nosso país, hoje só farão sentido por razões geográficas muito concretas e muito especiais. Em regra, isso não faz muito sentido, tem que se ganhar escala, mas nunca se pode perder a lógica de proximidade, que é inevitável para se ter um bom sucesso pedagógico, digamos assim, e sucesso escolar. É essa a nossa visão. Outras matérias que aqui apresentarei, que me foram colocadas, a questão da vinculação profissional dos professores contratados, designadamente. Nós temos dito, e de forma, eu julgo que corajosa, o Presidente do PSD tem-no dito, que é absolutamente inaceitável nós termos professores
que estão contratados nas escolas ou na mesma escola, às vezes 10, 15 ou até 20 anos. Isso não faz sentido. Não faz sentido do ponto de vista, quer dizer, não tem razão nenhuma de ser, porque estão esses anos todos, é porque há uma necessidade óbvia para aquela escola, daquele professor. E, portanto, nós devemos caminhar, e há esse compromisso de caminharmos no sentido de aquilo que tem a ver com professores contratados ser uma bolsa que se limite a responder a oscilações, designadamente de ordem demográfica e outros, que as escolas também têm que ter. Portanto, tem que haver, evidentemente, aqui uma margem para haver alguns professores que vão colmatando determinado tipo de necessidades que são conjunturais pela sua natureza. Aquilo que tem a ver com necessidades que são completamente estáveis, como nós sabemos nas nossas escolas, são necessidades da escola, nós temos, evidentemente, de integrar esses professores, porque isso é uma questão é um princípio elementar de justiça e de boa gestão. Aliás, até me choca como é que os governantes fazem, e o nosso Primeiro-Ministro atualmente faz, como fez no último debate com o Presidente do PSD, a apologia e a crítica severa ao trabalho temporário que supostamente o programa eleitoral do PSD acolhe, precisamente porque tentando encontrar respostas para o mesmo, e quando é o próprio Estado, muitas vezes, a promover esta mesma precariedade, como nós sabemos, então neste caso é completamente evidente. A matéria da gestão escolar e da eleição, nomeação ou concurso do diretor, eu diria o seguinte, porque aí esta questão eu percebo que seja sensível do ponto de vista do programa do PSD, porque nós apresentamos uma solução que é polémica, há muitas pessoas que concordam, mas há muitas pessoas que discordam, e quando digo professores, digo os agentes educativos em geral, e que tem a ver com um princípio que é este. Foi estabelecido ali que a função do diretor pode ser uma função mais especializada. E, nesse sentido, não chocar com o princípio de gestão democrática e de democracia interna, digamos assim, da escola, termos professores que sejam especializados mais neste ponto de vista e, portanto, terem também uma carreira, digamos assim, que seja concentrática. Mas eu digo desde o início que digo isto. Esta é das tais matérias que nós temos em aberto para discutir no dia a seguir, para discutir diariamente com as estruturas representativas dos professores e com outros agentes educativos. Porque um diretor, se não for bem aceito pelo meio envolvente, pelo próprio meio escolar, não vai ter sucesso. A lógica é esta, deixem-me facilitar para simplificar. Nós entramos hoje em dia num avião da TAP, por exemplo. Quem vai conduzir aquele avião não é eleito pelos passageiros. Porque todos nós, quando entramos, sabemos que aquela é uma função cuja tecnicidade, a sua especialidade, não faz sentido que seja entre os passageiros que vamos eleger o comandante, digamos assim, o piloto do avião. É alguém que se preparou especificamente para aquele fim. E isso é aceito pelos passageiros, todos nós aceitamos isso. Se a lógica for igual, passa a caricatura bem entendido, for igual numa escola, isto faz sentido. Portanto, se os professores, passageiros, entre aspas, os pais, os alunos, aceitarem esta especialização e não contestarem, digamos assim, a forma concursal com que é escolhido esse piloto, digamos assim, ou esse diretor, está tudo certo. Se a lógica não for de os passageiros acharem o melhor para pilotar este avião, que é a escola, é entre nós que estamos aqui no dia-a-dia, que vamos viver a viagem, digamos assim, de autenticidade e escolhermos um entre nós, eu acho que é isso que deve ser aceito. E, portanto, a abertura de espírito, digamos assim, da nossa parte para isso. A questão da parte escolar, eu tenho só tinha aqui mais duas que me parecem importantes. A parte escolar, o PSD vai evidentemente repensar toda a lógica da parte escolar. Não vou aprofundar muito mais, mas nós estamos completamente contra esta lógica de desorçamentar e de fugir ao controle mais político daquilo que está acontecendo na parte escolar, que é extraordinariamente grave, e se olharmos para os números ficamos de facto muito assustados com o que está a acontecer, e portanto vamos repensar completamente a filosofia empresarial, digamos assim, da parte escolar. E só não assumo aqui que vamos extinguir a empresa, porque, como tudo, nós temos de ver quais são os custos de uma extinção imediata, porque a vontade política é acabar com esta lógica. A última, a avaliação do desempenho docente, talvez seja mais sensível a esta questão e não deixei de responder a essa. Para terminar, a questão do ensino especial, estou inteiramente de acordo com o que foi dito, peço desculpa não aprofundar, mas eu julgo que aí há um consenso também grande entre os partidos da oposição de reavaliarmos completamente o sistema que está em funcionamento atualmente. A avaliação do desempenho docente, para dizer que nós achamos que o atual modelo tem três grandes problemas. O primeiro foi o ataque à hostilidade com que foi apresentado aos professores. Portanto, isto tem que mudar radicalmente. Temos de ter um sistema que vise qualificar, de facto, os professores, dignificá-los e vise melhorar o desempenho dos professores. A avaliação do desempenho não é para castigar professores, tem que se passar a ser uma lógica formativa para melhorar o desempenho dos professores. É assim que faz sentido. Em segundo lugar, é uma avaliação do desempenho docente que não pode, de maneira nenhuma, criar a conflitualidade interna que atualmente existe dentro de cada uma das escolas e, portanto, a lógica de classificação interpares, dos professores estarem a classificar uns aos outros dentro da própria escola, deve culminar. E, em terceiro lugar, nós defendemos que a distinção, terceira e última, a distinção entre avaliação e classificação. Portanto, esta lógica de classificar professores, de muito bom, de excelente,
ou de bom, deve ter uma componente essencialmente externa e deve acontecer apenas com ciclos mais largos do que de um ano, designadamente para efeitos de produção da carreira, por exemplo, ser só em função dos ciclos, dos escalões, peço desculpa, e portanto nós defendemos esta lógica de classificação, não temos de andar todos os anos em processos burocráticos descabidos. A lógica de avaliação, propriamente dita, essa sim pode ser feita ao nível da escola, tem que ser integrada naquilo que é a realidade da escola, não tem que ser um modelo universal para todo lado, deve dizer respeito ao contexto... E o tal envolvimento também em relação ao desempenho, como já nos disse, em relação a outras Sim, é que, por matérias. exemplo, a lógica dos objetivos individuais puramente não fazem sentido, os objetivos devem ser ao nível da escola, numa lógica de cooperação entre professores, para de facto se melhorar o desempenho de todos, colmatando o que está errado e replicando as boas práticas que também existem, felizmente, muitas nas nossas escolas.